Se esse botão está enferrujado, carreguem, é para ver se isso fica a funcionar. Porque vamos precisar, sem dúvida, da graça de Deus para percebermos tudo isto. Vamos começar. Eu vou começar por orar também. Está ligado? Não, já. Meu Deus e Pai, nós temos muitas graças mais uma vez por tudo que já se passou esta tarde. Meu Deus, já podemos ser ricamente abençoadas esta tarde, mas ainda queremos mais e sabemos que tu tens mais para nos dar, que depois possas dirigir todas as coisas e abrir os olhos do nosso entendimento, para nós percebermos as maravilhas da tua palavra e para que isso traduza gratidão nos nossos corações por tudo aquilo que tu és e por como tu te revelas a nós. E te agradecemos, pois, por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como eu já vos disse no início da tarde, não vamos começar já um novo tema, como temos feito ao longo destes meses e até anos, acho que a gente teve 2 anos a fazer para aí aquele outro tema das mentiras, que foi muito produtivo e muito edificante, creio eu. Não vamos ter então agora a começar um tema que depois vamos nos debruçar dele durante muitos meses. Vamos ter um tema em avulso hoje, entre aspas. Mas que eu acho que, pelo menos é esse o sentimento que tenho, que é já uma preparação que o Espírito Santo está a fazer já para nos preparar para o que é a seguir. Pedir as vossas orações, uma vez mais, para o próximo tema, está bem? Porque não seja um tema só por tema, mas possa ser realmente algo que nos faça crescer e amadurecer e nos faça ficar mais belas aos olhos de Deus, que seja esse sempre o nosso objetivo. Quando eu estava a pensar sobre o tema que iria falar hoje à tarde convosco, como eu tive folga, entre aspas, o mês passado, teve cá a nossa irmã Elizabeth, eu já tinha este tema mais ou menos assim alinhavado e disse, não, isto é um bom tema para se falar no Culto de Mulheres e proporcionou-se então hoje. Foi de uma pregação que eu já ouvi há meses, não um ano ou 2, e que depois, mais recentemente, fiz o download do texto da pregação através de um site brasileiro que faz publicidade, da editora Fiel, que tem muitas pregações, muitos vídeos, muitos livros grátis que se pode descarregar, mesmo muitos. E isso é tudo coisas que estão disponíveis para nós, mas que nós podemos ter acesso, quem tiver acesso à internet, de ter essas coisas. A editora Fiel, portanto, procura no site da editora brasileira e há um site que é Voltemos ao Evangelho, www.voltemosaoevangelho.com, que é onde estava este texto original. Portanto, também tem coisas muito boas, tem vídeos muito bons e, regra geral, corretamente em termos bíblicos. O tema dessa pregação que eu ouvi então foi falada pelo John Piper, que é um autor muito conhecido, agora já não é pastor, mas foi pastor durante muitos anos numa igreja nos Estados Unidos. É um autor que simplesmente disponibiliza os livros dele todos grátis, portanto isso já fala muito do tema que ele é. Ele já escreveu não sei quantos livros mesmo muitos, mas ele tem um site também na internet que é Desiring God, que tem os livros dele todos disponíveis, é só fazer download grátis. Portanto, ele não tem direitos de autor nenhum do material que ele faz. E isso significa realmente que ele é um coração que flui muita coisa. E flui coisas, às vezes, complexas mais para o meu pequenino cérebro. Às vezes tenho a pedalar a falar que eu não apanho tudo. Mas é um homem apaixonado pelas coisas de Deus e fala o melhor que pode e o melhor que sabe. O tema dessa pregação que ele falou foi falado num congresso de mulheres, chamado True Woman, foi em 2008 que ele falou esta pregação, e ficou disponível, penso eu recentemente, em brasileiro, o texto da pregação. Os irmãos brasileiros dessa editora, até não foi dessa editora, acho que foi deste Voltemos ao Evangelho, traduziram esse texto com este título, o sentido último da verdadeira feminilidade.
A tradução é assim um bocado manhosa, porque está muito literal do inglês que diz The Ultimate Meaning of True Womanhood. Eu traduziria isto em português de Portugal como sendo o verdadeiro ou o real significado da feminilidade. Aquele sentido último, está assim um bocado. Mas eu gosto muito desta capa, eu gostei muito desta imagem. Esta capa até não se vê assim muito bem. Eu tenho aqui a imagem. Gostei muito desta ideia de mulher, não é? Várias cores, vários tons. Nós somos assim, podemos ser femininas, mas com várias tonalidades, várias nuances. E acho que a capa foi muito bem escolhida e conseguida. Então, este foi o tema que ele falou. E quem quiser, portanto, tem acesso agora facilmente aos vídeos, está na internet e também, mas está em inglês, e agora o texto em português. A primeira frase que ele fala e que ele destaca ao longo da pregação toda é esta frase que diz: teologia fraca produz mulheres fracas. E foi aí que ele bateu, e bateu muito bem. E nós vamos ver um bocadinho o que é o significado de teologia. Vocês estão já a pensar, epá, isto hoje isto é uma aula do seminário. Teologia fraca produz mulheres fracas. Teologia nada é mais do que o estudo da natureza de Deus. Teologia pode-se dividir em duas palavras, teo e logia. Teo quer dizer Deus, logia é estudo. Eu já falei isto na minha classe. A palavra biologia é o quê? É o estudo da vida. É dividir as duas, a palavra em duas. Teologia é o estudo da natureza de Deus, quem Ele é, como Ele pensa e como Ele age. Sempre com a devida humildade, porque quem somos nós para estudar Deus? Não é como um cientista num laboratório que vai estudar ali uma célulazinha, ou vai estudar ali uma plantinha, ou vai estudar ali um animalzinho e na sua inteligência consegue o fazer. Nós não estudamos Deus assim, não é? Nós conhecemos por o que Ele se revela aqui e unicamente aqui, ainda que haja sinais da criação que falam claramente da sua presença e da sua pessoa, mas é aqui que nós conhecemos quem Deus é e como Ele pensa, porque estes são os pensamentos de Deus, e como Ele age. E muitas de nós pensamos que teologia é uma coisa que os pastores devem estudar, os estudantes de um seminário ou uma escola bíblica também devem ter essa disciplina, teologia. E ficaremos admiradas se eu dissermos que todas nós fazemos teologia. Todas nós fazemos teologia. Porque todas nós temos uma versão ou uma ideia de quem é Deus. E isso é teologia. Até vou mais longe e digo-vos, um ateu, que é alguém que diz que não existe Deus, tem um conceito acerca de Deus, faz teologia. Ele não sabe, mas ele faz teologia. E o perigo da teologia é que podemos-la fazer, e muitas vezes fazemos-lo, sem saber. E fazemos-lo errado, e isso obviamente que nos prejudica. Então, minhas queridas irmãs, o meu objetivo hoje era mesmo vos me desafiar a nós termos esta noção de que teologia fraca faz mulheres fracas, porque nós podemos ter uma ideia fraca de quem é o nosso Deus e, por consequente, vamos ter umas vidas fracas. E a culpa é desta visão que nós formamos de Deus. Não é de Deus, nem é do Deus da Bíblia. É a visão, é a versão que eu formulei do meu Deus que faz com que ele seja um Deus fraco. E por isso é que há tantas religiões neste mundo, já pensaram? É cada um a arranjar o seu Deus. Cada um molda o seu Deus. Tipo, quantas religiões não há que pega-se aqui na Bíblia? Inferno, não gosto. Tipo, é chato, inferno é mau, inferno deve ser doloroso, tiramos. Pecado, o pecado também não interessa, tiramos. Ou seja, eu formo as coisas como eu quero, tipo salada de fruta, comer a fruta que eu quero, para ficar ao meu gosto. E fazemos isso com Deus e isso não dá certo. Isso é teologia errada. É teologia, é pensar em Deus, mas é de um modo errado, muito errado. Teologia, irmãs, é tão importante, sabem porquê? Porque vai condicionar mesmo tudo na minha vida. Teologia é importante porque se temos uma teologia errada, toda a nossa vida será errada. E quantos não há que neste preciso segundo estão a morrer, estão a entrar na presença de Deus e dizer: Senhor, Senhor, mas em teu nome eu não fiz manifestações, em teu nome eu não curei, em teu nome eu não fiz isto e aquilo. E o Senhor está a dizer aquilo que Ele diz
aparta-te de mim que eu não te conheço. E andaram em igrejas, e leram a Bíblia, e cantaram hinos maravilhosos e fizeram orações poderosíssimas. Senhor, Senhor, e depois Ele não os conhece. Teologia errada. Que Deus nos abra os nossos olhos para nós percebermos. Temos aqui uma pergunta que nos desafia. Como é que isto se manifesta? Teologia errada faz com que o Deus de algumas mulheres seja fraco demais, não seja suficientemente sábio, não seja suficientemente bom, não seja suficientemente forte, e quando ela precisa, na vida dela, dessa ajuda sobrenatural que um Deus grande, que é o nosso Deus, poderia ajudar, ela colapsa, ela enfraquece, ela não consegue ultrapassar e não consegue glorificar, e usando aquela palavra que há bocadinho falámos um bocadinho, não consegue magnificar Deus. Porque Ele é um Deus pequenino demais e ela torna-se pequenina também. E isto é muito grave, irmãs. Isto é muito grave porque Deus dá-nos seguranças e promessas sólidas da Sua Palavra, que é aço firme, que aquilo é o alicerce, nós podemos edificar a casa na rocha, e nós estivemos a casa na praia, o que é que acontece? Não foi isso que o Senhor Jesus disse quando contou essa história das duas casas. É interessante vocês lerem porque ele diz aquilo que ouve a minha palavra e não pratica é o que construiu, edificou a casa na areia. O que ouve as minhas palavras e a pratica é o que edifica a casa na rocha. Veio a mesma tempestade, porque aquilo devia ter coisas perto uma da outra à casa, a mesma tempestade, a mesma quantidade de água, a mesma força do vento, mesmo tudo. Uma vai abaixo e a outra não. Porquê? Porque estava edificada sobre a rocha. E Deus dá-nos esse alicerce, Deus dá-nos essa rocha firme, e é loucura! Como é que nós vamos edificar e fazer da nossa teologia uma coisa fraca, que depois, quando a hora H chega, nós não nos aguentamos. Depois, na hora H da tempestade, não vai dar para construir a casa na rocha. Agora aguentas ali e deixa ver se isto passa. Que nós sejamos sábias, edifiquemos em coisas firmes, edifiquemos na base da nossa fé, que deve ser a palavra de Deus. A palavra de Deus. E isso, teologia, não é para o pastor que vem pregar aqui na igreja, não é para alguém que acha que tem responsabilidades na igreja e tem por isso de estudar a Bíblia. Teologia é para todas, irmãs. Teologia é para todas. Que nós possamos encher a boca e dizer assim, eu estudo teologia. Onde é que? Na minha casa. Na minha cozinha. Se quiser uma aulinha, aparece lá. Estudar teologia, estudar quem é o nosso Deus. Isto mostra humildade da nossa parte e mostra que nós queremos realmente saber quem é Deus. Quem é este Deus? Quem é este Deus poderoso que fez milagres aqui no Velho Testamento e faz-os hoje também tão grandemente? É impressionante como às vezes nós vemos pessoas que quando a vida corre bem, está tudo muito bem, entretanto chega um problema sério e essa pessoa quebra, parte, não se aguenta. O que é aquela pessoa? Tem menos fibra do que eu? Não, tem um Deus mais fraco do que o meu. Ponto final parágrafo. Porque eu tenho problemas, eu não me agarro aos problemas, senão eu vou ao fundo com eles. Eu agarro-me ao Deus das soluções. Que a solução pode não ser aquilo que eu gostaria, mas é a solução, está, passa por ele. Eu ainda esta semana estava a orar nos momentos de sós com Deus e estava a dizer, obrigado Senhor, porque tem a haver alturas que eu tenho ficado danada contigo. Mas mesmo chateada de chorar, mas porquê? Mas eu não fujo de ti, eu busco-te. E o segredo está aí. Nós não podemos perceber Deus sempre. E isso de eu mostrar o meu descontentamento com Ele, é só mostrar que eu sou sincera com Ele. Aliás, Ele sabe tudo, vou esconder. Então, eu posso lhe dizer tudo e mais alguma coisa. Mas para quem é eu, Senhor? Só tu tens as palavras de vida. Não é? Para quem? Não há outra maneira, só és Deus. E eu só sei que tu sabes melhor do que eu. E passado algum tempo, normalmente a minha oração a seguir é obrigado, Senhor. Mas disse-lhe umas poucas e boas antes. Poucas e boas. Poucas e boas. Vocês não dizem poucas e boas a Deus, não é? Mas eu acho que Deus gosta deste tipo de relacionamento. Senão eu tinha tirado o livro de Salmos da Bíblia. Porque o salmista às vezes diz com cada coisa a Deus. Onde é que tu estavas? E porquê tu demoras tanto? Mas isso é sinceridade. Se Deus não oculta isso da palavra de Deus e fez com que se perpetuasse durante séculos, é porque Ele quer esta proximidade. Hipocrisia é eu ficar no meu cantinho e dizer, pronto, está bem, Deus, é assim que tu queres. Isso é birra. Isso é birra. Num relacionamento que nós temos com uma pessoa que amamos,
da família ou uma amiga muito íntima, nós temos que na cara não dizer, epá, não gostei, então eu não vou dizer na cara de Deus. O benefício é que Ele perdoa-me sempre, uma pessoa pode não fazer, e o benefício é que Ele faz aquele sorriso de pai e diz, já passou, agora vamos conversar, mas Ele aceita-me sempre, então vamos fugir dele para quê? O meu Deus é um Deus forte, irmãos. O meu Deus é um Deus que pode todas as coisas. O meu Deus é o que está na Bíblia. E ainda tenho um longo caminho para aprender mais acerca dele. Mas eu sei que Ele é grande. Eu sei que Ele é bom. Ele é sempre bom. Sempre bom. E muitas daquilo que nós falámos quando foi aqui das mentiras que nós acreditamos acerca de Deus, libertou muito. Porque às vezes nós temos estas coisas que nos atrofiam, de acharmos que o nosso Deus está condicionado a alguma coisa. O meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, o meu Deus pode todas as coisas. E quando Ele não as faz, não é porque Ele não possa, é porque Ele não quer. É como aqueles 3 amigos de Daniel quando foram para a fornalha, o Nabucodonosor disse, dobras aí o joelho, quando tocar a música, senão vou para a fornalha. E ele disse assim, olha, eu não dobro, estou mesmo a ver, com o dedo assim, eu não dobro, e o meu Deus tem poder para me salvar. Mas se Ele não me salvar, porque Deus podia não querer, porque e se Ele não me salva, não há problema, porque eu não faço o que está errado. E é isso que nós devemos ter esta noção. Deus pode todas as coisas. Quando Ele não as faz, é sempre por um propósito maior. Deus está a ver aquilo que nós não estamos a ver. Deus sabe aquilo que nós não sabemos. Então, Ele sabe que isso lhe poderia produzir bem agora, mas mal a seguir. Ele sabe que podia produzir bem em mim, mas mal à pessoa ao lado. Então, Ele quer uma harmonia total com a vontade dEle. Quando Ele veda coisas boas, quando Ele não nos tira alguma coisa que nós achamos que é má, é por amor, é numa sabedoria infinita. É este o nosso Deus. Temos que crer nisto, irmãs. Temos que ser estas teólogas que sabem o grande Deus que têm. E que é sempre maior do que os nossos problemas. Sempre. Onde o pecado abundou, é isso que Paulo diz, penso que aos Romanos, a graça superabundou. Ela é sempre muito maior, ela cobre sempre. Não fica ali a faltar nada, ela vem sempre numa avalanche que cobre todo o problema. Então, irmãs, como é que isto manifesta? Manifesta-se com mulheres fracas, que não têm firmeza na rocha e que vêm os problemas e vão elas. E que Deus nos dê a graça de não sermos assim. O que é que temos que fazer? Temos de ler mais, temos de compreender mais, temos de estudar mais a Bíblia. Temos que pôr na nossa agenda semanal, na nossa agenda diária, tempo para ler a Bíblia, tempo para estudar a Bíblia. Como os miúdos têm os horários, põem um horáriozinho no vosso frigorífico, de X a X horas, tempo de ler a Bíblia. E venham o que vier, desligam o telemóvel, tiram o telefone do computador, não há ninguém, naquele momento não há para mais ninguém. Sou eu e Deus. Eu vou estudar a Bíblia. E comecem com a ajuda de bons livros e bons recursos cá aqui na igreja. Vamos estudar doutrinas bíblicas. Hoje só digo palavrões. Teologia, doutrinas. Doutrinas bíblicas é um conjunto de temas e assuntos sobre os quais devemos edificar as nossas vidas. São coisas que eu tenho que estar segura. São coisas que eu não saberia nada acerca disso se eu não tivesse a Bíblia. Mas eu tenho. Então eu tenho que estudar isto, eu tenho que saber isto. São temas como, por exemplo, Deus. Quem é Deus? A doutrina do pecado. Eu tenho que perceber que a doutrina do pecado, nós nascemos pecadores ou nós pecamos e depois tornamos pecadores. Eu tenho que perceber o que é que a Bíblia fala sobre isso. A doutrina acerca do Senhor Jesus, que era o Filho de Deus, que era Deus e homem. Hoje há religiões que dizem que ele não era Deus. Hoje, no tempo do apóstolo João, nós estamos lá agora em casa a ler as epístolas de João, havia pessoas que diziam que ele não tinha sido homem, que ele tinha sido uma coisa sobrenatural. E ele dizia aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, que seja um anticristo, um anátema. Ou seja, eu tenho que saber o que a Bíblia diz, para quando venham com estas teorias eu não vacilar. A doutrina do céu. O que é isso do céu? Estou já a dizer que não há céu, que nós não vamos para o céu. Mas eu digo que eu vou. Digo porquê? Porque a Bíblia diz, tem que saber o que esses versículos falam. Doutrina sobre o inferno. Há religiões, os adventistas sétimo dia, por exemplo, que dizem que não há inferno. Parece-me um dia ao meu ouvido, não há condenação eterna, mas há. Mas há. E eu estou livre dela pela graça de Deus, do inferno, pela graça de Deus, mas há pessoas à minha volta que não estão. E eu, tendo esta noção que a condenação paira sobre eles, faz-me ter mais fervor de falar, faz-me ter mais fervor na oração por eles. Percebem? Tenho noção que recebo a doutrina do inferno, doutrina da ressurreição.
vai acontecer, quando é que vai acontecer, eu vou ressuscitar, não vou ressuscitar. Doutrina acerca da Igreja Corpo de Cristo, que é o que hoje existe, que é o que hoje vincula, que é o que hoje está a acontecer na dispensação da graça. Eu tenho que saber estas doutrinas. Tenho que saber, porque isso é que me dá a visão de quem é Deus. E doutrinas, irmãs, não é assim uma coisa, parece uma palavra muito cara, mas não é. É estudar a Bíblia. É estudar a Bíblia. São coisas, são bases, são alicerces, todas estas coisas e muitas mais que a Bíblia fala. Temos que estudar estas coisas. E temos que aprender a manejar bem esta espada. Temos que aprender bem a manejar bem a palavra de Deus. É isso que Paulo dizia a Timóteo. Manejar bem a palavra de Deus. Dispensacionalmente também, mas saber enquadrar, por exemplo, todas estas coisas dispensacionalmente. Nós, pela graça de Deus aqui na igreja, é-nos ensinado isso ao quarta-feira, mas não nos chega. Nós temos que estudar mais. Nós temos que estudar mais. E estudarmos umas com as outras, se for possível e disponível, e lermos juntas a Bíblia e fazermos perguntas. Procurarmos ajuda na internet com muito cuidado, porque a internet também tem muita coisa que não lembra a ninguém. E temos, graças a Deus, homens de Deus aqui na igreja, firmes na palavra, ao qual podemos fazer perguntas quando nós próprias não descobrimos. Não é, não tem trabalho nenhum, tipo, não cozinhar nada e eu espero que os outros me deem comida. Eu tenho que cozinhar em casa, espiritualmente. Eu tenho que ter as ferramentas em casa para cozinhar espiritualmente. Percebem? Eu tenho que ter o meu caderninho de anotações, tenho que ter a minha cantinha especial, tenho que ter a minha Bíblia, tenho que ter o meu cantinho lá em casa, que é aquele cantinho especial que ali estão as minhas coisinhas, ali ninguém me chateia. É esses tipos de ferramentas que fazem com que eu depois tenha tempo e a vontade de querer aprender mais. Mas eu estudar a Bíblia. E eu marcar e fazer as minhas anotações na Bíblia. Eu sublinhar aquilo. E eu saber que este versículo, quando eu li, consigo manejar porque já andei por ali. Percebem? A igreja é muito importante, vimos ao domingo é muito importante, vimos à quarta-feira é muito importante, temos aqui aos cultos é muito importante, mas não chega. Para ter aulas de teologia não chega. Aulas de teologia uma vez por mês. Não dá. Tem que ser mais frequente. Tem que ser eu a buscar a palavra de Deus. E é delicioso quando se faz luz na nossa cabeça de alguma coisa. Se nós não percebíamos, aqueles versículos ressaltam, aqueles versículos fazem-se luz, é o Espírito. Já li este pensamento que dizia mais ou menos isto. A Bíblia é o único livro que temos sempre o autor presente para nos explicar, não é? Se nós compramos um livro numa livraria ou alguma coisa, o que é que ele quererá dizer? E temos sempre aqui connosco o Espírito Santo, que foi quem inspirou. Ele diz, olha, não é bem por aí, é mais por aqui. E mostra-nos qual é a ideia, qual é a bênção que pode sair dali, qual é o ensinamento que pode sair dali. Então, que sejamos sábios para usar estes recursos. Tivemos há pouco a ler a passagem de Tito, que Paulo escreveu a Tito, que era um jovem pastor, que estava a pastorear uma igreja, e ele diz nisto, esta versão, mas a nossa versão também fala em sã doutrina, tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. A pauta que ele devia seguir, a régua que o devia dirigir, o fio de prumo que eles usam nas obras para ver se está direitinho ou não, é sã doutrina que está na Bíblia. Tudo o que tu falas tem que estar em harmonia, Tito, com o que está na Bíblia, não te vamos inventar nem com ideias. Tem que estar em harmonia com isto. Era este o conselho que ele dava a este jovem pastor, e depois vem aquela passagem toda das mulheres idosas, ensinarem as mais novas, ou seja, está a falar depois de relacionamentos. Muito bem. O meu já está a pregar. Agora vamos à parte que vai começar a complicar aqui a nossa aula. Teologia é importante, doutrina é importante. Vamos pensar uma coisa que eu quase acho que nunca nenhuma de nós pensou, mas que é muito importante e eu aprendi com este irmão através desta pregação. Quando Deus pensou em macho e fêmea, quando Deus pensou em masculinidade e feminilidade, foi quando? Foi quando foi na criação? Foi no sexto dia que Deus diz que fez o homem e a mulher? Sim ou não, queridas irmãs? Foi aí que ele pensou, vai fazer um homem, vou fazer uma mulher. Foi? Eu acho que não. Não é, já tinha tudo planeado porque ele é Deus e sabe o futuro.
Ele tinha tudo planeado porque ele tinha um propósito muito maior do que somente, entre aspas, a criação. Vamos abrir Efésios capítulo 5. Capítulo 1. 5 é mais aquilo que eu disse. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. A Epístola de Paulo aos Efésios é muito, muito boa, muito, muito profunda, como toda a palavra de Deus. Tá? Efésios 1. Eu li o capítulo todo com vocês. Filo em casa e disse assim, leia ou não leia, é tão bom. E não é assim muito grande. Mas contendo-me, depois eu vou explicar outras coisas a falar, não vamos ler todo e a ter-vos desafio a ler-o em casa com calma e a lerem agora comigo esta versão que vai aparecer aqui. Está bem? Então agora vamos todos olhar para ali e ler que tal que está aí, mas tem uma outra palavrinha diferente. Diz assim, bendito seja o Deus, isto é o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Quando é que Deus nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Antes da criação do mundo. E quando ele está aqui a falar, e mais nos versículos à frente fala, ele está a falar da cruz. Está a falar do sacrifício do Senhor Jesus. Ele aqui já o fala. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, por meio do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele fez na cruz, e depois existe aqui um versículo mais à frente que fala da redenção. É o versículo 7, eu vou seguir. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Redenção, sangue é cruz. Então, quando Deus pensou em cada uma de nós e pensou na importância de fazer a salvação, antes da criação, antes de haver pecado, não havia nada no mundo, só havia Deus. E Deus projetou e pensou, eu vou fazer uma obra grandiosa na humanidade que eu ainda não criei. Vai haver um episódio que vai ser central na história, vai ser o episódio mais importante de todos os tempos, de todo o universo, que é a cruz. E o meu filho nela. E para isto se tornar algo tão marcante e importante, eu vou criar um homem e uma mulher. E foi assim que ele pensou. E só depois de quando começa a criação e quando ele começa a fazer o mundo, e chega ao 6º dia, ele faz o homem e ele faz a mulher. Com um objetivo maior a pensar na cruz. Nosso Deus é um Deus tão grande. Quando o Senhor Jesus fala em Mateus acerca do reino, que Ele vai reinar aqui na terra, Ele diz assim, que o reino foi escolhido a quando da fundação do mundo. Acerca da igreja, o que é que Ele diz? Antes da fundação do mundo. Antes de haver Adão e Eva, já havia eu na mente de Deus. Já havia cada um de vocês na mente de Deus. Já havia a igreja do corpo de Cristo. O nosso Deus é um Deus grandioso, não é? E Ele, mesmo sabendo o que é que o homem ia fazer ao longo da história, Ele criou-o na mesma. Sabendo todas as coisas que iam acontecer. Sabendo que o Filho ia ser crucificado, porque era um modo de salvação. Mas Ele sabia e Ele fez. O nosso Deus é um Deus muito grande. Mantenha mais ou menos aqui a passagem de Efésios, porque nós vamos ler depois os versículos mais à frente. Se nós tivermos esta convicção de que Deus já projetou a Igreja e projetou-nos a nós antes da fundação do mundo, irmãs, isto não é teologia fraca. E isto não dá mulheres fracas. Como é que isto chega à minha vida? Como é que este pormenorzinho agora está a acontecer? Querida, Ele já pensou antes da fundação do mundo em tudo. Ele não vai ver a solução do teu problema, não vai ver o que é que se vai passar a seguir. Ele sabe tudo, Ele pode tudo. E isto não é teologia fraca. E isto não dá mulheres fracas.
Vamos ler então agora uma passagem que isto começa a complementar-se. Efésios 5, essa passagem aqui lemos lá um bocadinho. Podemos falar das mulheres. Efésios capítulo 5. E a pedir uma de vocês que lesse, por favor, o versículo 25, 26, 27. Penso que até o lemos há um bocadinho, mas vamos outra vez. Efésios 5, 25, 26, 27. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e assim mesmo santificou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem arruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. Então, quando Deus criou a masculinidade e a feminilidade no Jardim do Éden, Ele estava a pensar na cruz, Ele estava a pensar na ideia que o casamento ia dar de Cristo e da Igreja. Por isso Ele criou os seres humanos em duas variedades, macho e fêmea. Não foi porque Jesus veio à cruz e depois diz assim, olha, se calhar o casamento dava uma analogia interessante de Cristo. Não. Antes da fundação do mundo, quando Ele estava a pensar na Igreja, e já estava a ter a certeza que o seu filho ia morrer na cruz, ele já estava a projetar o casamento para ser um reflexo disso. No Jardim do Éden, já estava a ser um reflexo disso. E é muito importante nós percebermos isto, porque assim nós valorizamos a nossa feminilidade, irmãs. E sermos mulher é uma bênção muito grande, a qual Deus já projetou antes da fundação do mundo e a qual tem um propósito hoje, se eu o viver, eu vou estar a projetar a glória de Deus neste mundo. Então é uma grande responsabilidade e é um grande privilégio que nós não devemos nunca diminuí-lo. Existe um perigo muito grande em nós, raça humana, que é o perigo da banalidade. Nós agarramos a coisas que não têm valor nenhum e esquecemos das coisas que têm grande valor. O John Piper falava nessa pregação que um dos grandes perigos da televisão não é só o sexo e a violência, é a trivialidade, é a banalidade, é aquilo não ter valor nenhum e nós vivemos como se aquilo tivesse. É nós estamos a seguir aquela série, nós estamos a seguir aquela novela, nós estamos a seguir aquele programa e estamos, já está quase na hora, como se aquilo tivesse valor e não tem valor nenhum. O que tem valor é o que é eterno. Deve pesar na nossa balança de prioridades, é o que é eterno. E é por isso que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios que nós devemos nos apegar àquilo que é invisível, que não se vê, mas que é intemporal. E aquilo que é visível passa, mas aquilo que é invisível permanece. E há tantas realidades invisíveis que por nós não as vermos, nós não as agarramos. E agarramos àquilo que está à nossa mão, que não vale nada. E nós, para não termos teologia fraca, temos de nos agarrar a coisas fortes. E as coisas fortes é a palavra de Deus. E se nós temos tempo para ver televisão, e temos tempo para fofoquices, e temos tempo para sair aqui e acolá, não temos tempo ao que é mais importante, que vai beneficiar as nossas almas e daqueles que estão ao nosso redor, temos que ter. Isso é força. Isso é mulher com convicção, isso é mulher que sabe para que é que foi criada. Para que é que foi criada antes da fundação do mundo. Isso é muito, muito importante. Nesta passagem agora, o apóstolo Paulo vai explicar e vai juntar o casamento. Aqui ele já está a falar da questão de Cristo, é uma imagem do homem, uma imagem de Cristo e a mulher da Igreja. Mas ele agora vai buscar este acontecimento e vai juntar as Gênesis na criação. Nesta mesma passagem. Diz assim o versículo que está aqui mais à frente, que diz 31, que é o mesmo que está em Gênesis 1, 27. Diz assim... perdão, desculpem, não é nada este versículo. Pronto, isto era só para... este versículo está aqui para mostrar que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Vamos avançar. Não era este que eu queria mostrar, era o livro. É este. Efésios 5, 31 e 32. Por isso deixará o homem, e este deixará o homem é aquela passagem que se encontra em Gênesis, capítulo 2, sim. Por isso deixará o
pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois e serão dois numa carne. Isto é o que está em Gênesis, antes do pecado, antes de o pecado entrar no mundo, quando Deus cria Eva, Adão, apaixonadíssimo, diz uma poesia, assim um bocado esquisita, fala em osso e coisas do género, mas foi o melhor que ele soube dizer, está apaixonada e depois sai esta ordem, este verdito, que é muito interessante, porque não havia pai nem mãe naquela altura, ou não? Mas era a base de como é que ia ser o casamento. Que ia ser, deixará o homem, iniciativa do homem, que hoje em dia está-se a perder. As mulheres estão-se a chegar muito à frente em muita coisa. As raparigas pedem namoro aos rapazes, as mulheres pedem casamento aos maridos. Uou, isso é muito à frente, isso não é bíblico. O correto é o homem tomar a liderança e a iniciativa, por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mulher, se unirá à sua esposa, saem para o sítio à parte e formam então um casal, o casamento. Então esta era a diretriz. O apóstolo Paulo vai aqui buscar para mostrar que Cristo e a Igreja é uma imagem do casamento do homem e da mulher, e depois vem este versículo a seguir maravilhoso que diz: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Isto era uma coisa maravilhosa, isto era uma coisa que estava escondida, foi projetada antes da fundação do mundo, mas só agora Deus estava a revelar. E estava a revelar por meio do apóstolo Paulo. O que é maravilhoso? O casamento, muito mais do que isso, é a ideia que ele projeta de Cristo e da Igreja. O papel que o homem tem como imitador de Cristo e o papel que a mulher tem como imitadora da Igreja. Isto é que define o que é feminilidade e masculinidade. Não é mais nada. Não é ter voz grossa e pelos no peito que faz um homem ser homem. É ele seguir, o homem querer, é ele seguir esta projeção que Deus fez. Tu vais ser a minha imagem de Cristo aí na terra, no casamento. É esse o teu papel, homem. E a mulher não é usar saltos altos e o cabelo arranjado alguma coisa que a faz ser feminina. O que a faz ser feminina é ela cumprir o papel dela como mulher no casamento, imitando a sujeição que a Igreja tem em relação a Cristo. Isto é que é ser homem, isto é que é ser mulher. E quando nós percebemos isto, percebemos que Deus já projetou isso antes da fundação do mundo, nós temos muito valor ou não temos? E essa projeção tanto é viável, mas principalmente é mais explícita na mulher casada, mas também pode ser na solteira. E em solteira, é mais fácil solteira que nunca casou, mas há aqui graus de mulher que não está casada nem está solteira, como o caso da viúva, como o caso da divorciada, que encaixa aqui talvez na solteira porque não tem marido, mas que pode projetar a glória de Deus de uma maneira maravilhosa e mostrar realmente este grande mistério e esta coisa que deixava o apóstolo de boca aberta, que é Cristo e a Igreja. Esta complexidade, esta dinâmica entre Cristo e a Igreja, que depois é refletida aqui na Terra entre o homem e a mulher, no casamento. E isto é muito, muito à frente. Vamos, então, começar a descobrir e descortinar um bocadinho o que no casamento, na mulher casada, é esta feminilidade, qual é o papel dela, o que é que ela deve cumprir. A passagem é a mesma que nós estamos a ler, de Efésios 5, 22 a 24. Mulheres, sujeitai-vos a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a Igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. O casamento é uma dança, uma valsa entre liderança e sujeição. E tem que ser a pessoa certa a fazer a liderança e tem que ser a pessoa certa a fazer a sujeição. Quando há um casal que dança, há sempre um a liderar, não é? Porque se são os dois a liderar, um puxa para o outro, tem que ser um a levar o outro e o outro vai na dança. Quem leva na dança aqui é o homem, ele é o líder. Deus instituiu assim, ele é o cabeça, ele não se pode demitir disto. Não é um cara que ele diz, pá, tu tens mais jeito, então não, faz tu. É Deus que o chama para isso. Tu és do homem, tu és o cabeça aqui da família, aqui do lar, tens que cumprir o teu papel. E tu, mulher, quer queiras, quer não, queiras que é bom ou não, a sujeição é o teu papel. Porque foi Deus que criou assim. No Jardim do Éden formou assim, antes do pecado formou assim, antes da fundação do mundo projetou isso assim. Então não é, de modo algum, opcional. Na pregação ele dá estas duas definições da liderança
liderança e submissão que eu gostei muito. Vamos ler, irmãs. Liderança, que é na casa do homem, diz assim, é o chamado de Deus para o marido assumir como a sua principal responsabilidade. Semelhantemente a Cristo, liderar servindo, proteger e prover no lar. Imitando Cristo, liderar servindo. Liderar não é mandar, olha, agora faz isto, agora... O homem tem que ser servo, ele tem que liderar servindo. É isso que a passagem de Efésios diz, que ele assim mesmo se sacrificou pela igreja. Cristo se sacrificou pela igreja. O marido tem que se sacrificar pela esposa. Não é sacrificar porque tem que viver com ela. É sacrificar, dizer assim, o que é que eu posso fazer para a tua vida ser melhor, para eu revelar o meu amor a ti, para eu te edificar, para eu te construir, para eu te nutrir, para eu te suprir. É isso que é o sacrifício, tem que fazer constantemente, tal como Cristo fez. O homem, e nós temos estado a ouvir ao domingo, graças a Deus, o nosso irmão, acerca disso, tem a obrigação de proteger, o homem tem a obrigação de prover para o lar. Hoje em dia as mulheres também trabalham, isto é uma coisa que tem que ser discutida pelo casal, qual é essa dinâmica, mas a responsabilidade máxima de prover no lar não é da mulher, é o homem. O homem é que tem que prover. Financeiramente, é só uma das provisões que ele tem que fazer. Financeiramente, emocionalmente. Como é que a esposa está emocionalmente? Como é que os filhos estão emocionalmente? É o homem que tem que cuidar disso. Tem que suprir espiritualmente. Ele tem que prover espiritualmente. O homem tem que ser sacerdote na casa, que lidera. Não é a mulher que tem que dizer, querido, vamos orar ou querido, vamos ler a Bíblia. Ele é que tem que liderar essa área. Deus vai pedir responsabilidades disso. Deus vai pedir responsabilidades disso. Da mesma maneira que Deus no jardim do Éden, quando Eva pecou, Adão foi ter com Adão, vai haver muito homem surpreendido na presença do Senhor quando ele for corrigir, meu amigo, tu eras o Adão. Mas ela é que fez, mas tu eras o cabeça. A responsabilidade é tua. Irmãs, nós estamos aqui a falar do papel do homem, não é agora porque nós chegámos a casa, como nós há bocado vimos. Olha, hoje não vim lá umas coisas que eu fazia bem ouvires. Porque a gente já vai chegar ao nosso papel. Mas isso só para vocês saberem qual é a ideia e o projeto de Deus é este. E para orarem por isto. Para alcançarem e atingirem isso nos vossos maridos, aquelas que são casadas. E uma questão muito importante, da proteção, que hoje em dia os homens são muito... Bananas é um termo pesado, mas é o termo que eu aplicaria. Muito frouxos, muito coisas. Tem que proteger, mas proteger mesmo. Se amanhã há uma guerra, quem é que vai para... Tem que proteger a família e pôr lá umas barricadas e umas armas. É o homem. Proteger a família. E pode ser na questão física, proteger de algum mal, como proteger de más influências. É o homem que tem que liderar isso também, sabiam? Na nossa casa não se vê isto. Na nossa casa não se faz isto. Na nossa casa temos este costume e não este. Porque não estamos a influenciar e deixar o mal entrar. Isto é proteger. Isto é proteger. E às vezes nós mulheres ganhamos uma certa independência e um certo despegar dessa proteção que é tão boa. Nós abrigarmos na proteção que vem do marido. Uma vez eu ouvi o John Piper explicar isso, que esta questão da proteção, imaginem que vai um rapaz e uma rapariga, podem ser namorados ou não, podem ser só amigos, e aparece um assaltante e quer assaltar. E a rapariga é cinturão negro de karatê ou de não sei o quê. Não interessa, quem se chega à frente para protegê-lo é o rapaz, não é a mulher, seja lá quais sejam as capacidades que ela tenha. O homem é que se chega à frente para proteger, Deus instituiu isso. Se calhar ele leva mais porrada do que a cela, mas ele é que é o homem. Percebem? E esse é ele ter noção, o meu chamado é este, eu vou proteger, minha querida. Como Cristo sacrificou pela igreja. É isso que se pede dos homens e às vezes não se está a inflamá-los a eles com esta... Eles têm que ser mesmo os ramos lá de casa, não é brutamontes, mas têm que ser corajosos e têm que ser os cabeças. Essa é a responsabilidade que Deus pede. Da mulher, submissão é o chamado de Deus para a esposa honrar e afirmar, confirmar a liderança do seu marido, ajudá-lo a executar, ajudando a executá-lo de acordo com os seus dons. Eu achei muito interessante isso, de acordo com os seus dons. Por isso é que eu gostei daquela imagem feminina de várias cores. A liderança e submissão não é igual em todos os casamentos. Não se faz uma chapa que dá para todos.
tem nuances diferentes em todos os casamentos. Porque o homem é diferente e vai liderar de uma maneira diferente. E porque a mulher é diferente vai se submeter de uma maneira diferente. De qualquer modo, a submissão é fazer isto, é honrar, dar honra, dar destaque, dar elogios, não é desprestigiar o marido, dar elogios ao marido, honrar quem ele é e honrar a liderança dele, afirmá-la. Tu tens todo o direito, tu é que tens a palavra, tu agora é que decides afirmar, não é minar isso, e ajudá-lo a executar, ajudar a que ela seja a pessoa mais fácil de se liderar, porque às vezes as mulheres são difíceis. E nós temos as mulheres mais fáceis de liderar, quer dizer que somos submissas, somos humildes. E depois vamos revelar essa submissão de acordo com os dons que temos. Porque todas nós somos diferentes, todas nós temos ali um espectro de cores em nós, que a submissão vai se revelar de uma maneira diferente. Revelar no sentido, imaginem o que é suportar o marido, não é? Suportar em oração, mas uma mulher que tem jeito para uma coisa vai ajudá-lo de uma maneira, uma mulher que tem jeito para outra coisa vai ajudá-lo de outra maneira. Mas é o dom que Deus lhe deu e vai ajudá-lo dessa maneira. Percebem que não se pode olhar para aquele casal e dizer assim, aquela mulher é mais submissa e ele é mais líder do que aquele casal. Porque ela tem dons diferentes, ela tem aqui na presença do Senhor descobrir quais são e como é que isso pode ajudar o marido na liderança, mas cada uma de nós deve adaptar isso ao seu casamento. Estas definições devem ser adaptadas ao seu casamento com as devidas variações e com as devidas restrições, porque nem todas estão casadas com homens crentes e nem todas estão casadas com homens fervorosos, mas aquelas que o são, orem pelos seus maridos e tenham confiança de que, mais do que vocês, queridas irmãs, Deus quer salvar os vossos maridos. É essa a oração e podem já a partir de agora ser, e já antes já deviam ser, submissas a eles, porque essa é a maneira de os ganhar. Essa é a maneira de os ganhar. Então, no casamento, é este o papel da liderança e este o papel da submissão. Deve haver aqui esta dança afinada entre os dois e deve haver a noção de que o exemplo a seguir e o modelo a seguir é o que está instituído em Efésios 5, tal como Cristo, o homem é a cabeça, tal como Cristo amou a igreja, assim mesmo se sacrificou por ela e ela a ser sujeita, e nós vamos há bocado essa passagem, em tudo ao seu marido, em tudo, não é só no que é bom. No que é bom nós estamos a confirmar e a concordar com ele, e nós não temos que concordar sempre com o marido, nós temos que afirmar sempre a liderança dele, sabendo que ele vai dar responsabilidade a Deus até daquilo que possa dar a fazer errado, desde que o que ele nos peça não seja pecado, obviamente, irmãos, não é? Isso aí é a exceção. Mas o que ele está a pedir, se na cabeça dele é o que parece mais lógico e melhor, eu vou confirmar isso, eu vou afirmar isso. Tudo bem, meu querido, vamos em frente. E depois, se aquilo dá errado, tudo bem, não há problema na mesma, não vou. Eu disse. Isso não é submissão. Ok, agora para as mulheres solteiras, ou seja, aquelas que não têm marido. Não pensar que, como o casamento é a projeção de Cristo e a Igreja, aquela que é solteira não consegue projetar isso. Consegue. Consegue e pode. E digo-vos já que há maneiras da casada projetar esta glória que a solteira não pode, e há maneiras que a solteira projeta que a casada não pode. E aqui não há desprestígio de nenhum. Temos é que fazer com o que temos e com o que somos, queridas irmãs. Deixamos de olhar para a relva do vizinho que está mais verde do que a nossa. Há um provérbio em inglês que diz isso. E depois há uma resposta engraçada disso, é a relva do teu vizinho está mais verde que a tua porque ele a rega. E tu esqueces de regar a tua e depois de olhar para o do lado. Cada uma de nós tem um papel, cada um de nós tem uma glória a revelar única, com os dons que nós temos e que podemos e devemos fazer e que Deus não pôs ninguém à margem. Quando ele começou a falar dos solteiros, ou na pregação, o John Piper, ele falava, e eu concordo, que o apóstolo Paulo gostava muito de ser solteiro. Gostava muito de ser solteiro. Porque o ser solteiro dava-lhe umas liberdades que de outro modo ele não teria. O ser solteiro fazia com que ele pudesse ser preso de mês-sim, pudesse ser açoitado, chicoteado, naufragasse, tudo e mais alguma coisa, e não tivesse ainda a dor de saber que tinha uma esposa a chorar por ele. E o meu Paulo, onde é que está agora? E o que é que estão a fazer ao meu Paulo? E ele tinha essa liberdade. Não quer dizer que se calhar nunca tenha desejo ou não interessa. Ele tinha um propósito maior, um objetivo maior. Deus tinha dado uma tarefa tão alta, tão elevada, que ele não podia ter distrações.
Distrações iam mulher e filhos, iam ser essas distrações, iam tirar a energia dele, iam dar-lhe uma responsabilidade a mais. Aquele homem, quando vocês veem nas epístolas dele, vês, aconteceu isto, e ainda acima disto, irmãos, diz ele, tem a responsabilidade de todas as igrejas. Era muita coisa em cima dele. E ele estava focado para o alvo dele, e ele gostava de ser solteiro. Em 1 Coríntios 7 ele diz mesmo, eu gostava que todos fossem como eu, solteiros. E eu só pensar assim, Paulo, tu em Efésios dizes que o casamento é a imagem de Cristo e da igreja, e estás para aí a fazer propaganda aos solteiros. Porquê é que ele estava a fazer? O casamento é realmente a imagem de Cristo e a igreja, e nós revelamos aqui a este mundo o amor de Cristo e a igreja no casamento. Mas é preciso também ter um foco bem firme no alvo. E o foco dele era salvar almas, era a evangelização. É preciso juntar almas a esta noiva, para se juntar ao noivo. E o foco dele era esse. E quando uma mulher que está só, porque não está casada, foca nisto, ela começa a mostrar a glória de Deus na vida dela. Não é uma mulher solteira que está, minha vida, estou descasada, agora ali a falar com os casados, eu não sou casada, ou já fui casada, mas não sou casada, ou ainda não fui casada vez nenhuma, isto não é para mim. Não. É pensar, Senhor, ser solteira é um dom. O apóstolo Paulo disse isso. Okay? Aqueles que têm o dom, ser solteira é um dom, é uma dádiva que Deus dá, que a algumas pessoas é mais longa do que outras pessoas, mas seja qual for, se é esse o período de tempo que eu hoje estou, eu posso fazer o melhor com o que eu tenho e com o que eu sou. E o meu objetivo não é estar à procura, à caça do homem, o meu objetivo é o alvo. O meu objetivo é este. E quando eu faço isto, eu projeto a glória de Deus aqui na Terra. Percebem? E Deus depois acrescenta as coisas que Ele quer acrescentar à minha vida. Mas o meu alvo é este. Juntar almas a esta noiva, que um dia se vai encontrar com o noivo. E a cabeça se vai juntar ao corpo. Este é o objetivo de uma solteira, de uma mulher que não tem marido. É este o objetivo. Se o objetivo começa a ficar com coisas mais pequenas, como o marido, eu estou a tirar do alvo e eu não estou a mostrar glória nenhuma. O objetivo máximo é este. Então, por isso Paulo propagava a questão dos ser solteiros, porque os dias estão maus, os dias estão no fim, e é bom que se foque no que se tem que focar. E porque ele depois nessa passagem de Corinto também explica, porque o homem e a mulher solteira estão mais livres, estão mais libertos. Irmãs, há bênçãos que vocês têm na vossa vida que eu como solteira não as tenho, mas há bênçãos que eu tenho na minha vida que vocês como casadas não as têm. E vamos ter inveja umas das outras? Não, vamos aproveitar o que nós temos, porque há sempre bênçãos que Deus dá em cada estágio e em cada fase e época da vida. Temos que as aproveitar. Então essa liberdade que um solteiro tem, o apóstolo Paulo prezava isso, porque isso ajudava e desembaraçava para correr a carreira, para seguir a carreira que Deus tinha para ele. Na pregação, o John Piper dá 3 razões porque as mulheres solteiras podem e devem exaltar Cristo. Uma vida de solteira que exalta Cristo testifica de uma família que pode e deve crescer pela fé e não pelos laços de sangue. Nós muitas vezes achamos que uma família crescer tem que ser por sangue, tem que ser a gerar vidas, e é assim que as famílias multiplicam. Uma mulher solteira está a dar ênfase a esta família espiritual, esta família que é a igreja, que é uma família muito grande também e que também deve crescer. A mulher está a dizer, eu não tenho uma família minha, não tenho marido e filhos, mas eu tenho esta família que eu quero nutrir, cuidar e gerar também vidas, não é? Gerar espiritualmente. Outra razão porque a mulher solteira pode e deve exaltar Cristo, uma vida de solteira que exalta a Cristo demonstra que os relacionamentos em Cristo são mais permanentes e preciosos do que os relacionamentos familiares. Qualquer relacionamento aqui neste mundo vai parar com a morte. Só os espirituais, só aqueles que são em Cristo é que vão permanecer. Então eles são preciosos ou não são, não devem ser tesourados ou não são, não devem ser investidos. Devem ser, irmãos. Uma mulher solteira é uma mulher que não tem marido para cuidar e para liderar sobre ela, tem Cristo, que é o seu marido também, tem Cristo, que é a sua cabeça também, e tem esta prioridade que é a família de Cristo, fazê-la crescer e tesourar estes relacionamentos que não se vão quebrar. A terceira razão que ele dá, uma vida de solteiro que exalta Cristo, testifica da verdade que o casamento é temporário e que no fim o que contará é o relacionamento que temos estado a destacar, Cristo e a Igreja. Todos os casamentos são temporários. E eu não estou a falar de divórcio.
Eu estou a falar de que a morte vai cessar um dia, esse relacionamento. O Senhor Jesus falou que na ressurreição não casam nem se dão em casamento. São como os anjos do céu. Casamento, lá vocês não vão saber quem é o vosso marido. Vai haver um término do casamento. Mas este casamento eterno não, de Cristo e Igreja, é para tudo sempre. E aquilo que nós vemos agora aqui na Terra é a mesma coisa que nós estamos a olhar para fotografias e temos saudades de alguém, olhamos para uma fotografia. E depois ter essa pessoa cara a cara, nós não temos fotografia para nada. E a mulher solteira está a ter esta ideia do casamento eterno que vai haver entre Cristo e a Igreja e que vai estar cara a cara com o seu noivo e que, portanto, isto tudo aqui na Terra é pálido comparado com aquilo. Está a focar no alvo, está a projetar tudo errado, tudo para o sítio certo. Então, irmãs, não vamos falar muito mais, destacar só que, solteiras ou casadas, há coisas que cada uma de nós faz que honra e glorifica o nosso Senhor, que destaca o que Ele fez na cruz, que destaca o amor dEle e que nós devemos revelar sempre, independentemente do que é que temos, o que é que somos, como é que é o nosso marido, como é que é a nossa família, como é que é o nosso casamento. Nós podemos e devemos, e com isso terminamos. Então, quer sejamos solteiros ou casados ou solteiras, não aceitemos teologia fraca. Deus é grande demais, Cristo glorioso demais e a finalidade estratégica demais. Não a desperdicemos. Quando Deus fez o homem e a mulher, foi porque o homem projeta a glória de alguma maneira e a mulher projeta de outra. E um complementa ao outro, um não é mais do que o outro. E quando nós não queremos ser mulheres, segundo a palavra de Deus, nós estamos a abafar essa glória de nós. Então abracemos o facto de que somos mulheres, abracemos o privilégio de poder projetar a sua glória aqui na Terra e abracemos o estado civil que temos, qualquer dele que seja, como sendo uma maneira de glorificar o nosso Deus. E que assim seja. Terminamos. Espero que não tenha sido muito difícil a compreensão, mas acho que não.